Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do nosso Deus. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, estamos diante de um texto bíblico que é um tanto quanto conhecido, e é importante sempre entendermos ele na pureza do que o próprio texto quer dizer. Inclusive, ler as cartas, as epístolas, é fundamental termos em mente que os capítulos, eles não são assuntos isolados em si mesmo. Por exemplo, lá em Marcos, Mateus, João, Lucas, alguns assuntos por capítulos são isolados, porque Jesus está em um novo cenário, é muito texto narrativo. Agora aqui, nas epístolas, todos os assuntos se conectam entre si. No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo ele está explicando que o obreiro ele tem direitos no sentido monetário, financeiro. Paulo ele está explicando que ele não recebe nada porque ele abriu mão desse direito. O líder, o missionário, o evangelista, o pastor, ele tem a prerrogativa de ser sustentado pela obra, porque ele se dedica à obra, mas existem aqueles que vão abrir mão. O próprio Paulo ele vai deixar isso claro. Por isso que no 23, por exemplo, ele começa dizendo assim: e eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então vocês vão ver que ele vai trazer essa narrativa. Ele fecha esse assunto, ou ele desenvolve a conclusão dessa parte do assunto, porque continua no capítulo 10, 11, 12 até o 16. Ele traz esse desenvolvimento com essa analogia sobre o atleta. E não coincidentemente, nós estamos trazendo essa mensagem, esse texto hoje, porque estamos no período de Copa do Mundo, né? E hoje tem jogo da seleção brasileira. E eu quero fazer um paralelo, o mesmo paralelo que Paulo fez com essa questão do esporte. Deve ter sido o gol do Brasil agora, né? Quando você pega o texto bíblico, você vai ver que Paulo começa a narrativa falando: não sabeis vós que os que correm no estádio, eles correm, na verdade, todos correm, mas um só leva o prêmio. Paulo, ele está falando aos coríntios, que eram da cidade de Corinto. Ali existia uma Olimpíada, os Jogos Istímicos, né? Eles chamavam assim.
eles tinham várias modalidades, é como se fosse, de fato, as Olimpíadas. Havia o estádio, o que Paulo está chamando de estádio era uma arena de corrida, que eles iam ali para participar. O prêmio que Paulo está dizendo era uma coroa, mas não era uma coroa de ouro. Era essas guirlandas, sabe? Cheias de flores. Por isso que ele fala que eles correm por uma coroa corruptível. E a gente vai entender a profundidade do que ele quer dizer. Paulo, então, vai fazer esse paralelo com o atleta da sua época, que participava dessas modalidades, com o cristão. Ele vai trazer esse paralelo para desenvolver melhor isso que ele quer dizer sobre o foco, sobre o objetivo. Ele começa dizendo no 24, acompanha comigo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo, ele fala isso porque para toda a Olimpíada tinha uma dedicação para a preparação. Fazendo um paralelo hoje com o evento que acontece mundial, que é a Copa do Mundo, todas as seleções que estão ali, a maioria delas, se preparou nos últimos 4 anos para chegar e competir por mais ou menos 40 dias um prêmio, onde só uma se sagra campeã. Nós tivemos essa semana, parece que é a Turquia, ela não conseguiu passar de fase. Eles se prepararam incansavelmente, porque desde 2002, se eu não estiver enganado, eles não participavam de uma Copa. Voltaram a ter uma oportunidade com uma seleção com talentos. Eles passaram 4 anos dedicados para essa Copa do Mundo. 4 anos que foi jogado fora em cerca de 15, 20 dias, porque eles já foram desclassificados. Todos eles se dedicam tempos e tempos, anos e anos, para chegar nesse momento. Você vai ver atletas que hoje estão em alto nível, que já estão com uma certa idade, que antigamente já teriam se aposentado, só estão nesse nível, jogando o que estão jogando, porque eles têm foco, porque eles têm dedicação. O exemplo é o Messi, que é o artilheiro da Copa, o próprio Cristiano Ronaldo, que tem 41 anos. Agora, todos eles têm um objetivo, que é marcar o seu nome na história do futebol, na história do esporte. O paralelo que Paulo está fazendo é o seguinte: eles se preparam esse tempo todo, mas só um leva o prêmio. Você que é cristão, você que é crente, deve correr dessa maneira para alcançar algo superior. O que Paulo está dizendo, ou melhor, o que Paulo não está dizendo, é assim: olha, só um vai conseguir a salvação. De forma nenhuma. Não é só um que vai ser salvo. O que Paulo está dizendo é a mesma dedicação que eles estão tendo para algo terreno e um só vai ganhar, não é porque aqui todos que crerem vão ganhar que a gente vai caminhar relaxado, que a gente vai caminhar sem dedicação, que a gente vai caminhar sem amor, que a gente vai caminhar sem fé, que a gente não vai ter esforços. A salvação é pela graça, não é como dizem? A Bíblia diz isso. Mas quando afirmamos isso, muitos, como o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 3, 14, 15 e 16, muitos que são malignos torcem a palavra de Deus. A salvação é pela graça, por que eu tenho que me dedicar? A salvação é pela fé, basta crer. Eu já alcancei a salvação, está tudo certo. A minha vida está tranquila, eu não preciso ter uma dedicação. Louco. O que nós recebemos é muito grande para não batalharmos por isso. Judas, no capítulo único, verso 3, ele fala: batalhei pela vossa fé. Lute, se dedique, vá atrás.
amadureça, cresça, tenha mais conhecimento, ore mais. Os atletas fazem isso. Se dedicam ano após ano, ano após ano. E tem frustração no meio do caminho, você acredita? Igual com a Turquia agora, eu te pergunto, eles vão parar de jogar futebol? Vão nada. Existe até uma brincadeira que a gente faz, né? Poxa, um ano de salário deles a gente nem precisaria mais trabalhar, né? Por que eles trabalham tanto, então? Você acha que é só pelo dinheiro? Eles poderiam trabalhar 3, 4, 5 anos lá na Arábia, iam ganhar seus milhões, iam reaplicar. Eles têm um objetivo. O nosso objetivo é muito maior. O nosso objetivo é o reino. Quando olhamos para a dedicação de atletas, até alguns brincam, né? 22 cabeçudos correndo atrás de uma bola. Quando olhamos para a dedicação deles e mencionamos que manteremos o culto no dia do jogo, a gente é louco, a gente é que é louco. O que nós estamos fazendo aqui é muito superior ao que eles estão fazendo lá. É muito superior ao que qualquer pessoa faz. É por isso que eu não tenho a menor preocupação de ficar forçando membros, irmãos, crentes, para ir na igreja. Tem pastor que faz isso, manda mensagem, liga, vai para o culto hoje, né, varão? Vai para o culto hoje, né, varoa? Se você não entendeu, se eu não entendi, não é um homem que vai fazer a gente entender. Se a gente não olha para a palavra de Deus e não consegue enxergar o que a gente está fazendo aqui, irmãos, e não consegue entender a grandiosidade que é servir a Deus, a grandiosidade que é uma escola bíblica dominical, a grandiosidade que é uma reunião de oração, a grandiosidade que é um culto, irmãos, estamos perdendo tempo. É um erro tratarmos o culto, a igreja, como se eu tiver tempo eu vou, se der eu faço. Não é dessa forma. Se der hoje eu vou ler a Bíblia, se der, não é nem se der e eu lembrar. Olha a loucura, o que nós temos aqui é muito grande. Para ser tratado de qualquer forma. O que nós temos aqui é, como diz a irmã Rosângela, é glorioso demais. É maravilhoso demais. Eles correm, eles se dedicam. Olha o 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Olha só. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Lembra da coroa de grinalda que eu falei? Era feita de flores. Alguns viram e falam, olha, eles se dedicavam, e o prêmio era a coroa de grinalda. E no dia seguinte estava tudo murcho. Não era nem algo que durava para sempre. Por isso que é corruptível, não é no sentido de ser corrupto, mas é no sentido de acabar, de definhar, no sentido de ter fim. O que nós temos, não. A nossa coroa, ela é incorruptível, ela não acaba. Por isso, se você olha para a salvação, se você olha para a palavra de Deus, olha para o culto, e não consegue ter uma disciplina mínima. Se você pegar o próprio Cristiano Ronaldo, a dedicação disciplinar que esse homem tem é uma loucura. Ele tem 41 anos de idade, fazendo gol em Copa do Mundo. Mas você vai ver como é a dieta desse homem. Você vai ver como é a alimentação desse homem. Você vai ver como é o treino desse homem. Ele se abstém de tudo porque ele tem um objetivo. Ele quer ser o maior de todos. Ele quer ser o maior artilheiro do futebol na história. Ele quer marcar o nome dele aqui na terra. O crente não se preocupa em marcar o nome dele no céu. Você fala de jejum, é loucura. Você fala de oração, não dá. Você fala de ir para o culto, não pode.
Eles têm, os atletas de alto nível, eles têm uma dieta controlada, um treinamento intenso. Eles têm que se abster de prazeres. Como chama? Essas coisas que eu gosto, sabe essa? De McDonald's, fast food. Não tem. Lanches, não tem. Eles têm disciplina. Disciplina não é algo que a gente sente. Você acha mesmo que para eles, quando eles começaram com isso, eles ficavam todos felizes? Olha, eu vou comer aqui só uma maçã. Eu vou comer aqui só uma fruta. Olha, eu vou comer aqui só esse legume que não tem gosto nenhum. Eu vou comer isso aqui, que isso aqui tá uma delícia. Chuchu, que não tem gosto de nada. Você acha que para eles tendo a tentação do outro lado, para eles é fácil? Não é fácil, mas eles têm uma motivação. Pode ser o dinheiro, pode ser o prêmio, não importa, mas eles têm um objetivo. E isso tem que nos trazer vergonha. Isso se cumpre a palavra de Jesus. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas tudo isso, irmãos, é porque nós não entendemos a coroa que nos está proposta. Paulo fala, desde já, a coroa da justiça me está proposta. Ela está diante de nós. De tudo se abstém. Eles se dedicam. Michael Phelps continuou no alto nível por causa disso. Tantos e tantos outros, por dedicação. A gente tem agora na seleção o Neymar, que não está chegando bem, porque ele preferiu os prazeres. Ele tem o talento, mas só o talento não conta. Nós recebemos a graça, nós recebemos a unção, mas só isso não conta. Precisa ter disciplina, porque a coroa incorruptível está diante de nós. Ele se abstém de tudo. Ele se abstém de conforto, de lazer, por algo superior. Eles se abstêm, não necessariamente a pecado, mas eles viram e olham e falam, olha, o que está diante de mim é muito superior. O que está diante de mim é muito maior. É difícil, irmão. É difícil, irmã, abrir mão de 15 minutos de sono, meia hora, 1 hora para orar, para falar com Deus. Pastor, minha vida é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é simples. Não é simples ter o varãozinho, né? Ele é uma luta. É fácil, não é. Ter os filhos, trabalhar fora, responsabilidade, a loucura que é o Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo que é fácil, irmão. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter noção do que está diante de nós. Quando eu pego a Bíblia, antes de ler a Bíblia, eu falo, Senhor, me traz a consciência. Eu não peço nem o entendimento inicialmente. Eu só peço, Senhor, me dá a consciência do quão ela é preciosa. Me dá consciência que teve muito sangue, inclusive sangue divino, que foi derramado para isso aqui chegar diante de mim. Isso é muito precioso para ignorarmos. Isso é muito precioso para deixarmos de lado. Mas aí não conseguimos renunciar ao entretenimento que existe para manipular a nossa mente, nos encher de dopamina, e nós não conseguimos amadurecer espiritualmente, porque não lemos Bíblia. Leia a Bíblia. Santidade. Por isso a pornografia, ela é normalizada hoje. Mundanismo. Disciplina no serviço da igreja. Quantos não querem, todos empolgados, né? Olha, estou à disposição, estou aqui para ajudar. Acontece alguma coisa no meio do caminho e recua, e recua, e recua. O que temos é muito maior. Como eu estava dizendo, não são todos que vão ganhar a Copa do Mundo, mas eles não vão parar. O Lionel Messi
Ele chegou na final da Copa de 2014. Ele até disse que ia parar. Era melhor ter parado, né? Mas não, continuou. Em 2022 se sagrou campeão. Ele se dedicou. Isso tem que ser um exemplo, mas não é um exemplo só para a gente imitar, não. É um exemplo para a gente se envergonhar da dedicação, mesmo diante de adversidades e decepções. Eles avançam por uma coroa, por um, como chama? Por um troféu que não dura para sempre. Mas seca-se a erva, murcha-se a flor, e a palavra de Deus permanece para sempre. Verso 26. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Olha o que Paulo está dizendo. Eu corro também. Eu me dedico também. Mas eu não me dedico a uma coisa incerta. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo e do porquê estou fazendo. Muito mais importante do que nós nos colocarmos à disposição para um serviço na igreja, por exemplo, é mais importante entendermos o porquê estamos fazendo. É fundamental entendermos porque ficamos no portão para receber os irmãos, para receber os visitantes, para caso alguém chegue precisando de alguma assistência, para que não atrapalhe o culto e a pessoa não fique sem alguma ajuda que ela precisa. Existe um motivo por trás. Eu sei que tem muita igreja, né? Que você já chega na igreja, as pessoas, os líderes nem se preocupam como você está. Já querem te colocar em algum serviço que é para te prender ali. Só que nós temos que entender o porquê estamos fazendo. Porque lemos a Bíblia. O pastor fala tanto de ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. Por que ler a Bíblia? Nós lemos a Bíblia porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Por que que nós oramos? É só uma regra vazia, sem vida? Não. Nós oramos porque é a forma de termos contato com Deus. O porquê que nós jejuamos? Nós jejuamos para demonstrar controle sobre a carne e dedicação a Deus. E entender o que fazemos é fundamental. Aí vem a palavra de Paulo: eu também corro. Eu também tenho disciplina, mas eu não tenho disciplina por algo incerto. Primeiro ponto. A minha disciplina não é sem convicção. A minha disciplina não é fundamentada do nada. A minha disciplina, ela tem alguma coerência. Eu sei o que eu estou fazendo. Segundo ponto, a minha disciplina não é por algo incerto, ou seja, não corro por algo incerto. O que ele quer dizer com isso também? Eu não corro, eu não me dedico, eu não tenho disciplina por algo que eu não sei se eu vou alcançar. Porque para eles que estão lá na Copa do Mundo, para esses que estavam nesses Jogos Olímpicos, eles não sabiam se iam ganhar, porque só um leva o prêmio. Não dá para saber. Alguém sabe quem vai ganhar a Copa do Mundo esse ano? Tem a galera da conspiração, né, que acha que está tudo comprado, né? Não sei de quem é o caso aqui, né? Mas nós não sabemos quem vai ganhar. Só um time, só uma seleção vai ser campeã. Agora, se você crê em Jesus, se arrepender dos seus pecados, você sabe que você é um salvo. Você sabe que só tem um destino se você ler a Bíblia, se você orar, se você jejuar, se você vir à igreja, se você for um membro assíduo, se você estiver presente, se você estiver servindo a igreja. Você sabe que só tem um destino, não é incerto, é o amadurecimento, é a bênção, é o crescimento espiritual. Eu não estou falando de bênção física, não, estou falando de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é algo incerto,
é uma certeza. Paulo lutava com precisão. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Não como batendo no ar, mas ele reduzia o corpo dele a essa servidão. Ele olhava para o corpo dele e falava: você pode não querer, mas você vai fazer. É igual o atleta de alto nível. Não é você que manda corpo. Não é o seu pedir arrego, não é o seu pedir para parar, para descansar. Quem manda é a mente. Quem manda, quem dá o comando somos nós. Nós não temos que ceder à vontade da carne. Em outras versões, Paulo vai estar dizendo, e o grego quer dizer exatamente isso: eu esmurro o meu eu. Eu bato contra a minha própria carne para escravizá-la. Porque o comando não está naquilo que eu desejo. A tua carne deseja pecado, querido. A tua carne é carnal. A tua carne, ela é tendenciosa ao pecado, não é ela que manda. Se chega para mim um irmão, uma irmã cair na pornografia, mas sacomé, né, pastor? Igual o Cris, né? Sacomé. Sacomé, né, pastor? É o desejo. É o Instagram que aparece muita mulher nua. É isso, é aquilo, aquilo outro. Não tem isso não, irmão. Pecado é pecado. Podem chamar do que for, mas quem manda, quem decide é você. Você decidiu cair no pecado. Você que decidiu não orar, não ler a Bíblia, se alimentar com aquilo que é mal. Subjuga o teu corpo. Deus te deu a bênção do domínio próprio. Porque senão, do que adianta? Jesus já tinha dito, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Evangeliza, vai à igreja, prega, mas não cresce, não amadurece, não tem disciplina, vai ceder. Nós não temos a opção, não existe a possibilidade de sermos sempre medíocres, de sempre estarmos nesse nível. Ou nós amadurecemos e crescemos, ou regredimos espiritualmente. O que Paulo está dizendo, olha o final. Antes subjugo o meu corpo, 27, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo está sendo bem claro. Eu me dedico para que eu permaneça firme. E permanecendo firme no Senhor, eu vou amadurecendo, crescendo, crescendo. Os atletas têm suas motivações essas que vão perecer, mas a glória que eu estou procurando, ela é incorruptível. A glória que eu estou indo atrás, ela é única, que está disponível para todos. Não é uma incerteza. Se eu continuar nesse caminho, eu vou alcançar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, em outro texto vai dizer que ele prossegue rumo ao alvo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, deixando para trás tudo que atrapalha, deixando as distrações, deixando os problemas, deixando as pessoalidades e olhando única e exclusivamente para Jesus. Não corremos para conquistar a vitória, corremos porque a vitória já foi conquistada em Cristo. Corremos não por medo, mas por gratidão, não por obrigação, mas por amor. E no final, quando cruzamos a linha de chegada, não diremos, olha o que eu fiz, mas vamos falar, digno é o Cordeiro, a ele toda a glória. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.